Infelizmente, na vida nós temos que lidar com perdas. Perdas de pessoas que partem para o Senhor, perdas materiais, alguma coisa que temos que desfazer em algum momento, é possível. Mas também temos que aprender a lidar com perdas de pessoas vivas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos continuar juntos, mas que de repente tomam a decisão, seja ela qual for e qual a razão for, de trilhar o seu próprio caminho. Na palavra de Deus, isso aconteceu com praticamente todos os homens de Deus. Todos esses heróis da fé tiveram que passar por situações muito difíceis, em especial o Senhor Jesus, que foi praticamente deixado pela totalidade dos seus discípulos. Mas eu quero trazer para esse momento uma reflexão sobre Gênesis capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. O contexto aqui é o abandono de Ló, o seu sobrinho. Ló olhou, levantou os olhos para uma terra que lhe pareceu ser muito agradável, independente da cultura daquele povo que ali estava, e seguiu sem calcular as implicações, sem calcular as bênçãos que Deus já havia reservado sobre e para Abrão, o seu tio, seguiu o seu caminho. Providencialmente, Deus foi até Abrão e fez reafirmações de promessas tão significativas, tão importantes para a continuidade daquela peregrinação. Deus mandou que Abraão levantasse os olhos para toda aquela terra, de norte a sul, oriente a ocidente. Hoje, isso nos instrui sobre como viver, o que fazer em situações de perda ou perdas. Continuemos a olhar, levantar os nossos olhos para aquilo que Deus disse. Aquilo que o Senhor começou será completado. A palavra do Senhor nos instrui isso em Filipenses. Nós estamos trilhando um caminho que é do Senhor, um caminho onde Ele é de fato o soberano e Ele está conduzindo os seus, inclusive por meio de perdas. Nós precisamos estar atentos que o Senhor deve ser o centro de nossas vidas e não os nossos próprios sentimentos e emoções. Por que eu digo isso? Porque o Senhor não estava aqui trazendo para Abrão um consolo frágil, meramente centrado no homem, como por exemplo, se houve haverá restituição, o seu sobrinho Ló voltará. Não, o Senhor não disse isso. O Senhor apresentou para Abrão a razão de tudo aquilo estar acontecendo. Abrão deveria permanecer na peregrinação e a peregrinação com Deus se dá somente pela fé. A fé sempre é para a glória de Deus, para que Deus seja honrado e não para que o homem seja o ponto final dessa fé. O objetivo final não é o homem, e sim o Senhor e o seu propósito. Nós desfrutamos daquilo que Deus quer construir para a sua glória, para o seu louvor. E nisso nós, de fato, somos muito abençoados. Mas tem algo além. Nós estamos trilhando um caminho não de peregrinação numa terra prometida, ou para uma terra prometida, geograficamente falando, mas estamos trilhando uma jornada de fé onde o foco é Jesus Cristo e a missão que ele já nos confiou. O chamado é para que estejamos indo, pregando o evangelho, levando pessoas a adorar ao Senhor verdadeiramente. Isso deve ser o centro das nossas vidas. O que passar disso é secundário. Nós não podemos deixar, abandonar o Senhor porque alguém nos abandonou. E é claro, você pode dizer, não, eu nunca abandonarei o Senhor. Mas quando você abandona aquilo que é a vontade dele, o propósito dele já revelado nas Escrituras, sim, é um tipo de abandono, é um tipo de autocentralização. Deus está conosco. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor está conosco. Por meio do Espírito Santo, o Senhor está em nós. E nós estamos, de fato, indesculpáveis para não seguirmos
peregrinando, ainda que com dores, ainda que com, de fato, angústias, mas caminhando rumo à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que estejamos centralizando Ele em nossas vidas. Se fizermos isso, não seremos envergonhados, não nos arrependeremos e no tempo do Senhor, como veremos em outro momento, o Senhor nos dará condições de socorrer aquele que nos abandonou, caso ele precise. Mas a palavra do Senhor nos mostra assim: estejamos livres, perdoando, esperando no Senhor toda a reconciliação, restauração e até mesmo trabalhando por isso. Deus te abençoe, fique firme em Jesus Cristo.